séculos, em continentes distantes, desenvolviam-se na Terra civilizações que se desconheciam umas às outras. No grande subcontinente da Índia, floresciam muitas culturas, com séculos e séculos de existência. Os muçulmanos chegaram à Índia muito antes dos cristãos de culto católico, vindos da Europa Ocidental. Dominaram todo o norte da Índia. Mas no centro e no sul, no grande planalto do Decão, continuaram a existir várias culturas da religião hindu, a religião da Índia, em volta de grandes templos e de poderosas cidades. A Índia é muito grande. É um subcontinente tão vasto como toda a Europa. E durante séculos existiram aqui muitas culturas, muito diferentes entre si. Essas culturas começaram a desenvolver-se cerca de 2000 anos antes de Cristo, quando a Europa ainda era, e continuaria a ser durante muito tempo, uma região pré-histórica. Até à chegada dos muçulmanos, no século VIII da nossa era, duas grandes religiões dominavam a Índia: o budismo e o hinduísmo. A cidade de Badami foi capital de um importante reino entre os séculos VI e VIII, o reino dos Chalúquias, uma das muitas dinastias de religião hindu que se estabeleceram no planalto do Decão. A matriz de cultura indiana é o hinduísmo. Sobre essa matriz vieram depois inscrever-se outras culturas que o hinduísmo influenciou e modificou. A religião hindu é uma religião de forças da natureza e mergulha as suas raízes no mais longínquo passado pré-histórico do homem. É uma religião muito pouco dogmática e adaptável a muitas circunstâncias e lugares. Daí a sua força, a sua capacidade de sobrevivência. O hinduísmo assenta no culto de uma imensa multidão de deuses. No decorrer dos séculos, 3 divindades adquiriram a predominância: Brahma, o criador do universo; Vishnu, o guardião de todas as coisas; e Shiva, o destruidor. Estes 3 deuses formam a Trimurti, a trindade hindu, as 3 formas do divino. Mas os deuses mais populares são Shiva e Vishnu, com as suas mulheres e uma imensa multidão de avatares, formas diferentes do mesmo Deus, com nomes e atributos diferentes. Na Rocha Vermelha, sobre o lago artificial de Badami, os Chalúquias escavaram e esculpiram vários templos aos deuses hindus. Os Chalúquias eram essencialmente adoradores de Vishnu, mas também construíram alguns templos a Shiva. Este é um templo de Shiva. Shiva é um deus muito paradoxal. É um deus criador e destruidor ao mesmo tempo. É o deus da vida e é também o deus da morte, que para os hindus não passa de um aspecto da própria vida. Vemos aqui uma representação de Shiva a dançar. Este bailado chama-se o Tandava. Através da dança, Shiva cria e destrói alternadamente o universo. Vemo-lo com 18 braços, 16 mais 2 com as respectivas armas de guerra. Shiva é um deus que representa a energia criadora e destruidora do universo.
Esta pedra é o lingam, o símbolo por excelência de Shiva. É um falo ereto que representa a energia criadora da vida. O lingam está sempre associado ao yoni, esta plataforma de pedra que é a representação do sexo feminino e que representa também Shakti, a eterna companheira de Shiva. Vishnu é o Deus da misericórdia e da bondade, o guardião da harmonia do universo. Ele equilibra a pulsão destruidora e criadora de Shiva. Vishnu está associado a muitos animais da floresta, do mar e do céu. Alguns destes animais, o peixe, a tartaruga, o javali, são avatares de Vishnu. A palavra avatar quer dizer descida sobre, e Vishnu desceu sobre estes animais, encarnando neles. Vishnu criou o universo em sonhos, enquanto estava a dormir no oceano primitivo, a origem de tudo, sobre a serpente enrolada Sesha. A história dos deuses hindus foi sendo escrita durante séculos nos livros sagrados, as épicas e os Puranas, ou histórias antigas. Garuda, a águia com torso humano, transporta pelos céus Vishnu e a sua companheira Lakshmi. Narasimha, o Homem-Leão, um dos 10 avatares de Vishnu, destruiu o rei demónio Hiranyakashipu. Do umbigo de Vishnu nasceu a flor de lótus, símbolo da pureza. Do lótus emergiu Brahma, que criou o universo. A chácara, o disco roda, representa a eternidade do tempo que gira sem cessar. As raparigas de grandes seios e cintura fina, que decoram muitos templos hindus, representam a vida, a sua riqueza e a sua alegria. A mulher é a força geradora. Vishnu encarnou também no javali, Varaha, o avatar que libertou a terra, a deusa Bu, que estava presa no mar pelo demónio serpente. Os arquitetos e escultores indianos começaram a escavar templos na rocha 2 ou 3 séculos antes da nossa era. Estes templos de pedra imitam os templos primitivos que eram de madeira. As arquitraves assentes nos pilares com mísulas são indispensáveis num templo de madeira para sustentar as traves. Num templo todo ele escavado na rocha, não servem para nada, são apenas a memória da madeira. O sistema de pilar e trave da arquitetura hindu é diferente do sistema ocidental, cristão ou muçulmano, que usava também a abóbada e o arco. Os deuses brincam sempre onde há bosques, ao pé dos rios, das montanhas e das fontes e em cidades com belos jardins, diz o Brihat Samhita, um antigo texto indiano. No princípio de tudo, estava no mar a grande coluna montanha. À volta dessa coluna enrolou-se a serpente Sesha, e quando os deuses lhe pegaram na cabeça e os demónios na cauda, começou a grande batalha pela criação do mundo. Os movimentos da serpente agitaram o oceano, e dele saiu Vishnu, deste a flor de lótus, e da flor Brahma e a vida. Os hindus acreditam na reencarnação de todos os seres vivos. Acreditam que deuses, homens e animais e plantas fazem parte do fluxo contínuo da vida, partilham da energia criadora da vida. Os homens não são melhores ou superiores, são apenas um dos aspectos da vida universal. Em alguns cultos próximos do hinduísmo, nenhum ser vivo pode ser molestado. Em todos eles, sem exceção, se manifesta a presença do mundo divino. A visão hindu do universo assenta na crença de que toda a vida é cíclica. O cosmos segue uma espiral do início à perfeição, da perfeição à decadência. Depois há um grande incêndio que dissolve tudo no oceano primitivo da vida. Mas a vida recomeça para outro ciclo e outro ainda. Tudo se equilibra. Nunca há um triunfo definitivo do bem sobre o mal. O culto religioso no hinduísmo destina-se precisamente a manter este frágil equilíbrio do universo.
Quando os reis Chalúquias faziam construir estes templos, a Europa recuperava das ruínas do Império Romano. Só 400 ou 500 anos mais tarde, já os Chalúquias tinham desaparecido daqui há muito para darem lugar a outras culturas indianas, é que a Europa Ocidental começou a fazer o seu caminho como uma das grandes civilizações da Terra. Badami caiu na posse dos muçulmanos, que fortificaram a cidade e os montes no final do século XV, à altura em que os primeiros navios europeus chegaram às costas da Índia. Eram navios portugueses. Vinham do lugar onde o sol se põe. Ou, como os hindus acreditam, o lugar onde a divindade solar, Surya, desaparece no seu carro guiado por Aruna, a alvorada, para se juntar aos outros 7 planetas, os Navagras, e à lua, Chandra. Começou assim outro ciclo da vida. O símbolo do sol e da lua, nas esculturas hindus, promete que elas durarão tanto quanto durar o universo. As pedras, talvez, mas não os homens que as fizeram, não a cultura em que viveram. Do Ocidente veio outra luz. No extremo ocidental da Europa, um lugar onde o sol se põe, desce sobre o Atlântico a Serra de Sintra, ligada à Índia por histórias realmente acontecidas e outras simbólicas. A Quinta da Penha Verde, em Sintra, pertenceu a Dom João de Castro, que foi vice-rei da Índia portuguesa e uma das figuras mais ilustres da cultura portuguesa do século XVI. Foi também o mais importante personagem de um pequeno grupo de humanistas que se interessou, de facto, pela cultura indiana. Muitos dos pequenos monumentos desta extraordinária quinta foram feitos já depois de Dom João de Castro ter falecido em Goa em 1548, pelo seu filho, Dom Álvaro de Castro. E teria sido Dom Álvaro que trouxe para aqui 2 pedras indianas, as célebres Pedras Negras de Cambaia. Uma é tão interessante que vamos olhar para ela mais de perto. Esta pedra é do século XIII da nossa era e contém um édito real de posse de um território. Ela está adornada com os símbolos do Sol e da Lua, que significam que este édito durará tanto tempo quanto o Sol e a Lua durarem, quer dizer, quanto durar o universo. Aqui conta-se a história do ritual do cavalo. O rei possuía um cavalo e deixava-o vaguear à solta pelo território durante 1 ano. Todo o espaço que o cavalo percorresse durante esse ano era considerado posse do rei. No final desse prazo, o cavalo unia-se carnalmente com a rainha do reino, simbolizando assim a posse do território. O cavalo, símbolo do território, a rainha, símbolo da dinastia régia. Esta história, infelizmente, não acabava muito bem para o cavalo, que no fim era sacrificado aos deuses. Dom João de Castro plantou uma série de espécies botânicas raras, como a laranjeira doce. Diz-se que foi ele quem a introduziu em Portugal, tornando-se uma característica do jardim palacial português. Na Índia, Dom João de Castro sonhava com a sua quinta. Mas apesar da sua insistência junto de Dom João III, nunca o rei o autorizou a voltar e morreu em Goa sem nunca mais ter visto a sua Penha Verde. E se tivesse sido o próprio Dom João de Castro que trouxe as pedras indianas aqui para a Penha Verde a primeira vez que esteve na Índia?
é que ele se interessava muito pela arte indiana. Pensou em escrever um livro sobre o assunto e em convidar o célebre humanista André de Rezende a acompanhá-lo à Índia para isso. Mas há talvez outra razão para a presença das pedras indianas aqui nesta quinta. Uma razão mais misteriosa, uma razão menos clara, uma razão ligada a antiquíssimos mitos acerca de Sintra. Ptolomeu, o geógrafo da Alexandria Antiga, chamava a Sintra o Monte ou Promontório da Lua. Os nossos humanistas conheciam os antigos textos romanos, onde a serra é considerada um Mons Sacer, um monte sagrado. Certa vez andou por aqui em passeio o infante Dom Luís, irmão do rei Dom João III. Vinha com ele Francisco de Holanda, o pintor que ajudou a introduzir em Portugal a arte do Renascimento italiano e que em Roma conheceu o célebre Miguel Ângelo. Sobre um pequeno outeiro, junto ao mar Oceano, escreveu Holanda, ele e o infante estiveram a observar as ruínas de um antigo santuário romano. Um santuário dedicado ao culto do Sol e da Lua. As pedras deste santuário, os cipos romanos, estavam dispostas em círculo, mais ou menos na forma desta capela de São Mamede de Janas, e davam a Sintra uma antiquíssima tradição, a tradição do culto do Sol e da Lua. Pode ter sido a pensar nessa tradição que Dom João de Castro, ou o seu filho Dom Álvaro, trouxeram para aqui, para Sintra, as pedras negras de Cambaia, adornadas precisamente com os símbolos do Sol e da Lua. Esta história é ainda mais interessante se tivermos em conta que para alguns humanistas portugueses ir até à Índia não era ir ao encontro de uma cultura diferente, não era ir descobrir uma civilização diferente. Pelo contrário, era uma espécie de reencontro. Eles acreditavam que em tempos primitivos todo o mundo tinha estado unido debaixo dos mesmos cultos, debaixo da mesma civilização. Encontrar na Índia pedras decoradas com os símbolos do Sol e da Lua era relacionar o mundo com o mundo de Sintra, onde tinha sido praticado o culto do Sol e da Lua. Trazer essas pedras para Sintra era para estes homens, do ponto de vista simbólico, reunir outra vez o mundo. O Museu do Convento do Carmo, em Lisboa, guarda outra pedra indiana, como as anteriores, cheia de hipóteses e de mistérios. Eu não sei exatamente o que é que a pedra representa, porque até hoje ninguém conseguiu ler as inscrições. Vemos aqui o Lingam, o símbolo de Shiva. Neste segundo quadro, provavelmente é o Deus e as suas duas consortes, Shakti e Parvati. E ali embaixo temos Shiva, em combate contra os seus inimigos. Contam os cronistas que o rei Dom João III recebeu nos anos 30 do século XVI uma bela pedra indiana, vinda do templo de Elefanta, que foi precisamente o primeiro templo que os portugueses visitaram no norte da Índia. E que essa pedra tinha uma inscrição que os intérpretes do rei não conseguiram ler. Seria altamente improvável que a pedra que acabamos de ver aqui, no Museu Arqueológico do Carmo, fosse essa pedra de Elefanta. Sucede que do outro lado da pedra estão esculpidas as armas dos Sousas. E que o primeiro governador português que esteve em Elefanta no ano de 1534 foi Martim Afonso de Sousa. Resta-nos, portanto, ir até Elefanta, na atual península de Bombaim, na Índia, ver esse templo que tanto encantou, mas ao mesmo tempo assustou os portugueses. Quando o governador Martim Afonso de Sousa aqui esteve, vinha com ele um homem muito importante para a cultura portuguesa do século XVI, para a cultura portuguesa, para a cultura europeia do século XVI. O famoso médico e naturalista Garcia da Horta. Garcia da Horta era proprietário de boa parte da atual península de Bombaim. Era um homem muito rico, mas era também um homem culto. E ficou positivamente siderado de admiração com as esculturas da ilha de Elefanta. Era a primeira vez que os ocidentais entravam em contacto direto com a escultura monumental hindu em todo o seu esplendor. A ilha era conhecida desde a Idade Média, mas nada disso
Nada disso tinha preparado Garcia da Horta ou Dom João de Castro, que esteve cá depois. Nada disso os tinha preparado para o espanto. A ilha de Elefanta é um lugar sagrado desde o século V da nossa era. No granito negro da montanha, os reis Kalachurya fizeram escavar o grande templo de Shiva. Num dos roteiros, escreveu Dom João de Castro: o monte desta ilha é maciço e foi cortado na rocha viva um grandíssimo templo, o qual é lavrado de tão maravilhosa obra que parece impossível ser feito por mãos de humanos, e todos os lavores, imagens, colunas, romanos e salas que nele existem são esculpidos na maciça pedra deste monte, o que parece sair já dos termos da natureza. A proporção e simetria com que cada figura é acabada seria muito difícil de executar a qualquer pintor, ainda que fosse a Apelles. O Apelles a que se refere Dom João de Castro era o célebre pintor das lendas gregas, uma espécie de fundador mítico da pintura ocidental. Foi depois de ler este e outros textos de Dom João de Castro que Francisco de Holanda disse que os templos hindus queriam tirar à disciplina antiga, ou seja, tinham memórias da arte greco-romana, a nossa arte, a do Ocidente. Já na Idade Média, alguns cronistas ocidentais tinham sugerido que tudo em Elefanta era de inspiração grega e romana, chamando a Elefanta a ilha de Pori ou de Poros, o rei indiano que combatera contra Alexandre Magno. Os três rostos são as três faces de Shiva. De um lado, Shiva o cruel, Shiva o destruidor, Shiva como a imagem da morte, com a cabeça adornada com crânios humanos e a serpente, a naja, erguendo-se à frente dele. Do outro lado, Shiva como o bem, uma imagem bondosa, de traços suaves, feminina. Ora, foi precisamente a propósito desta imagem de Shiva que alguns escritores portugueses mais interessados em questões de arte e religião, como Dom João de Castro ou Diogo do Couto, fizeram uma estranhíssima comparação. Compararam a Trimurti hindu, constituída por Shiva, Vishnu e Brahma, com quê? Com a Santíssima Trindade Católica. Compararam o culto hindu das imagens e a existência de sacerdotes na religião hindu com o culto católico. Para dizerem o quê? Que em tempos primitivos a Índia fora evangelizada, que em tempos primitivos a Índia fora cristã, e que o cristianismo se tinha abastardado ao longo do tempo. São momentos que fazem parte de nós. São frases que ainda fazem eco. É o passado que ainda é presente. É o que vamos recordar numa conversa inesquecível. Domingo, às 17 horas, inesquecível, na RTP Memória. Abracadabra em Teatro de Companhia. Domingo às 15 horas, na RTP Memória. Um novo olhar. Divirta-se com esta série recheada de humor e boa disposição. 1994. Agildo Ribeiro e companhia, numa série realizada por Fernando Ávila. Posso esclarecer? Isto é o Agildo! Domingo às 21h15, na RTP Memória. Um novo olhar.
Na região de Bombaim, os cronistas portugueses descreveram com admiração outro complexo de templos escavados na rocha, as Grutas de Caneri, que foram visitadas por Diogo do Couto. Andando nós nesta ilha de Salsete, vendo aquele raro e admirável pagode que chamam do Canará, fabricado numa serra e talhado numa só pedra, com muitas salas e uma delas tamanha, como a sala grande dos Passos da Ribeira de Lisboa, e mais de 300 câmaras pela serra acima, quase em caracol, cada uma com a sua cisterna à porta. E na porta das salas, grandes e formosíssimas figuras, tamanhas como gigantes, de obra tão subtil e prima que nem em prata se podiam esculpir melhor. O santuário de Caneri é anterior à maior parte dos santuários hindus, data do início da era cristã e foi um local de culto budista. Abandonado no século XII, com a decadência do budismo nesta região da Índia, foi outra vez dedicado ao culto, mas agora, no século XVI, ao culto católico e pelos portugueses. A propagação do cristianismo na região da atual Bombaim deveu-se quase inteiramente ao franciscano Frei António do Porto, que aqui chegou em 1535. Com uma expedição de 20 companheiros, veio até Caneri e só encontrou nas grutas os vestígios monumentais do passado e alguns homens santos hindus que converteu ao cristianismo. Um desses yogis disse ao frade ter 150 anos de idade. Caneri é um santuário budista. É a primeira vez que encontramos os budistas nesta série, a primeira vez que falamos da religião budista. O santuário foi construído por esta encosta acima durante 1000 anos, desde o século I antes da nossa era até 900 anos depois de Cristo. Já estava abandonado quando os europeus chegaram à península de Bombaim. Mas de entre os europeus, aqueles que parecem ter gostado mais de Caneri, aqueles que descreveram Caneri mais minuciosamente, foram padres franciscanos portugueses. É um problema interessante. Porquê os franciscanos? Caneri está hoje situado no meio de um parque natural, a 50 km de Bombaim, num sítio completamente isolado, uma montanha que se ergue no meio da selva. Um sítio ermo. Ora, da palavra ermo vem a palavra ermita. E os franciscanos gostavam particularmente, ou alguns franciscanos gostavam particularmente, de sítios como este, construídos numa encosta, onde iam abrindo os seus santuários e capelas e onde podiam viver uma vida de contemplação. Não admira que tenham sido precisamente os franciscanos portugueses a escolher Caneri como a sua casa na península de Bombaim.
Maior de Caneri, os franciscanos instalaram uma igreja dedicada a São Miguel, transformando um espaço construído para o culto às relíquias do Buda num lugar de oração católica. A semelhança entre as salas de oração budistas desta região e as igrejas cristãs deve ter impressionado fortemente os missionários. Também eles pensavam que repunham na Índia o cristianismo que já aqui teria vigorado em tempos recuados. Como é que os cronistas europeus conseguiam sustentar esta estranhíssima teoria de que a Índia, em tempos primitivos, em tempos muito recuados, fora cristã? Que provas podiam avançar? Que argumentos históricos é que podiam encontrar? Criaram uma teoria tão interessante quanto estranha. Diziam que os indianos tinham sido evangelizados em tempos primitivos por um companheiro do próprio Cristo, São Tomé. Na costa do Malabar, situada no sudoeste da Índia, os portugueses encontraram cristãos ligados à Igreja Oriental, a da Síria. O seu santo patrono mais importante era São Tomé. São Tomé era carpinteiro. Foi o próprio Cristo que o tentou convencer a vir à Índia pregar o Evangelho. Mas Tomé escusou-se. Disse que só falava hebreu, não falava as línguas da Índia, não ia conseguir cumprir a sua missão. Cristo insistiu, São Tomé escusou-se. João de Barros chegou a dizer que os portugueses tinham feito melhor que o apóstolo, tinham vindo até onde o apóstolo se recusara a vir. Finalmente, Cristo recorreu a um expediente. Disfarçado, vendeu Tomé como escravo a um rei indiano que andava em Jerusalém à procura de um mestre carpinteiro. E foi assim que São Tomé veio para a Índia. A costa sul do Malabar, Kerala era frequentada desde o início da era cristã por mercadores de especiarias vindos do Próximo Oriente, que então pertencia ao Império Romano. Muitos deles eram cristãos e deram origem a uma próspera comunidade de cristãos de rito oriental que se dizem descendentes dos indianos evangelizados pelo apóstolo. Não era um grupo marginalizado ou de estatuto social inferior. Pelo contrário, a comunidade de cristãos de São Tomé tornou-se muito importante em Kerala a partir do século VI da nossa era, especializando-se no comércio da pimenta e penetrando no interior do Decão. Muitos destes cristãos de São Tomé, também chamados sírios, devido à origem longínqua da sua religião, foram influentes homens de Estado e guerreiros. Ao princípio, os portugueses protegeram os cristãos de São Tomé, adornaram-lhes as igrejas que já existiam, construíram outras, aliaram-se com eles. Mas os contactos desta comunidade com os bispos da Síria, que constantemente viajavam e continuavam a viajar até Kerala,
criou um problema insolúvel. Para os portugueses, estes bispos e o seu rito eram heréticos. Não seguiam o culto católico, mas o oriental. Não obedeciam ao Papa. Com o objetivo de extirpar o culto siríaco, as autoridades portuguesas decidiram apropriar-se da figura de São Tomé, da sua lenda, do mito da sua morte, reconduzindo aquele cristianismo diferente ao seio do cristianismo romano que julgavam ter por missão restabelecer no mundo inteiro. Um dos mais importantes santuários cristãos do Malabar é o santuário de Valiapali, perto da povoação onde antigamente houve a feitoria portuguesa de Cranganor. Diz-se que São Tomé desembarcou precisamente aqui, em Valiapali, no ano de 52 depois de Cristo. O santuário foi reconstruído há pouco tempo, mas existia aqui, desde pelo menos o século IX da nossa era, 600 anos antes dos portugueses aportarem a esta costa. São Tomé chegou à Índia e começou a pregar. Havia numa praia um enorme tronco de árvore que ninguém conseguia remover. São Tomé disse ao rei que conseguia movê-lo sozinho e, se o fizesse, o rei teria de o autorizar a construir a primeira igreja cristã da Índia, usando somente a madeira do tronco. Desafiado a prová-lo, atou um simples cordão ao tronco e transportou-o facilmente. Esta é a razão pela qual São Tomé é considerado o patrono dos arquitetos. Localizar na Índia o lugar da morte de São Tomé e identificar as suas relíquias foi tarefa constante dos cristãos de rito sírio e também dos portugueses, que em 1523 proclamaram em toda a Europa ter encontrado os ossos de São Tomé na Índia. Dom Manuel dedicou a São Tomé a Capela Real do Paço da Ribeira de Lisboa. Este relicário contém um osso de São Tomé. Veio para aqui há muito pouco tempo, trazido de Ortona, uma cidade italiana para onde todas as relíquias do santo teriam sido levadas no século XII. Há muitas lendas sobre o modo como São Tomé morreu. A mais interessante é uma lenda de origem hindu que diz que o santo estava a rezar no meio de um bando de pavões. Ou, segundo outra versão da lenda, metamorfoseado em pavão como se fosse uma divindade do panteão hindu. Foi então que um caçador, por engano, o trespassou com uma seta e o matou. O rei Dom Manuel e os portugueses deram toda a importância à presença de São Tomé e de discípulos de São Tomé na Índia. Criaram mesmo uma geografia sagrada para essa presença. Inventaram um lugar de túmulo de São Tomé. Inventaram lugares de pregação do santo. Criaram um mapa simbólico, um mapa sagrado sobre a presença do cristianismo primitivo na Índia. Isto era muito importante para os portugueses. Anunciavam assim que a cristandade que tinha estado separada se ia reunir de novo. Anunciavam assim que vinha aí o Quinto Império. O quinto grande império da história mítica seria o império da reunião do mundo sob a fé católica, sucedendo aos impérios pagãos da antiguidade. O rei Dom Manuel via-se a si próprio como o eleito de Deus, investido nesta missão imperial. Que representavam meia dúzia de barcos e algumas centenas de homens vindos do outro extremo do mundo perante esse gigante que era a Índia. Os recém-chegados, que se instalaram em 2 dezenas de portos e fortes, pequeníssimos enclaves na costa de um subcontinente profundo, tiveram uma presença puramente periférica. Os portugueses
afetaram muito pouco o desenvolvimento das várias civilizações de cá. Nunca penetramos no interior, salvo em ocasionais embaixadas ou por parte de vários aventureiros que viajavam por toda a Índia. Em geral, os portugueses não fizeram mais que substituir-se aos mercadores muçulmanos, que asseguravam as ligações comerciais entre a costa da Índia e a Europa. O fator decisivo para afirmar a presença ocidental no Oriente foi o facto de os europeus se terem aproveitado das rivalidades e conflitos entre as potências locais. O mais importante adversário dos portugueses na costa do Malabar foi o Samorim, o rei de Calicut. Mas também tivemos um aliado decisivo, o Rajá de Cochin. Foi a proteção portuguesa que fez de Cochin a maior potência comercial desta costa. Cochin, primeiro e amabilíssimo agasalho asiático da nossa gente, praça do nosso comércio, teatro da nossa espada, trono do nosso império e templo do nosso culto. Estas pedras, que estão aqui abandonadas, muito maltratadas, metidas no meio do entulho das obras à porta do Museu de Cochin, são um documento extraordinário sobre a confluência da cultura dos portugueses com a dos indianos de Cochin. São portas manuelinas, no estilo gordo e naturalista característico do período de Dom Manuel. Mas a decoração é feita de motivos indianos. A figura sentada na posição de lótus, as flores de lótus, os leões do Rajá de Cochin. As portas foram naturalmente desenhadas por pedreiros portugueses e a decoração foi executada provavelmente por artífices indianos ou por artífices portugueses, mas com motivos indianos. Todos os cronistas referem o mais conhecido diálogo de toda a história da expansão portuguesa. Ocorreu quando Vasco da Gama chegou a Calicut pela primeira vez. Vasco da Gama fez desembarcar João Nunes, um degradado que ia na armada para observar o estranho território. Em Calicut havia uma próspera comunidade de comerciantes muçulmanos do norte da África. Dois deles, da cidade de Tunes, que os portugueses conheciam bem, encontraram João Nunes e ficaram como que atingidos por um raio. E disse um deles em dialeto espanhol: "Al diablo que te dou, quem te traxou acá?" E a famosa resposta foi: "Vimos buscar cristãos e especiarias." Foi a especiaria que nos trouxe à Índia. Mas não era só a especiaria que buscávamos e não foi só a especiaria que julgámos encontrar. Quando os homens de Vasco da Gama desembarcaram em Calicut, passaram à porta de um templo hindu. Julgaram ter visto uma imagem de Maria e ter ouvido os indianos entoarem cânticos à Virgem. O rei Dom Manuel escreveu uma carta ao Samorim de Calicut, julgando que era um príncipe cristão, um dos convertidos de São Tomé. Quando a segunda expedição enviada à Índia, a expedição de Pedro Álvares Cabral, regressou a Lisboa, foi um verdadeiro balde de água fria. Afinal, a Índia não era cristã. Só anos mais tarde, os portugueses se deram conta da presença dos cristãos de São Tomé e da sua diferença. Mas se eram poucos os cristãos na Índia, a especiaria era muita. Lisboa tornou-se o empório da Europa.
Em algumas regiões da Europa, o rei Dom Manuel recebeu a alcunha de Rei da Pimenta. Para se livrar deste título que julgava infamante, procurou lançar uma ofensiva diplomática em toda a Europa. Mas para isso não lhe bastava a notícia da conquista das praças indianas. Não era uma notícia suficientemente carregada de glória, de mito. Precisava de outro género de notícia. E obteve em 1506, quando se soube que Dom Lourenço de Almeida tinha aportado à famosa, à lendária ilha da Taprobana.